minha tese de doutorado se chama Direitos Reprodutivos na América Latina, Ativismos Transnacionais e Evolução das Políticas de Legalização e Criminalização do Aborto na Argentina e no Brasil. É uma análise de 2010 a 2022. Eu gostaria de iniciar agradecendo a professora Mônica pela orientação ao longo desses anos de doutorado e a banca por ter aceitado me avaliar, ler e discutir comigo o trabalho no dia de hoje, e a todo mundo que está presente aqui. Tem muitos colegas do evento do Fazendo Gênero apoiando e discutindo ao longo dessa semana. Então, um breve sumário da minha apresentação, que, como falamos, será bastante curta. Eu vou começar falando sobre o contexto, a pergunta e os objetivos da minha pesquisa de doutorado. Então, vou passar pela teoria que eu utilizo e os conceitos principais. Vou apresentar a metodologia para vocês e, brevemente, depois a gente pode discutir com mais calma também, mas brevemente vou falar dos resultados que estão no capítulo 4 e 5 da tese, e então falar um pouco sobre as conclusões. Ok, vou tentar falar mais devagar, para as tradutoras especialmente. Só um pouco do contexto para vocês. Na verdade, talvez aqui a gente tenha um público que, para qual é bastante óbvio isso, porque tem muitas feministas aqui, mas a partir de 2015 a gente tem uma onda de protestos de massa feministas na região, que surgem especialmente das feministas argentinas, que eu vejo algumas caras que estão também aqui, feministas líderes, né, em movimentos sociais argentinos. Então, por exemplo, a gente tem o Nilna Menos, em 2015, que foi um movimento muito forte de protesto contra a violência contra a mulher, que acaba se espalhando muito rapidamente pela região. A gente já consegue ver, por exemplo, posteriormente, muito ligeiramente, no mesmo ano, nos anos seguintes, os mesmos símbolos sendo usados não só no Brasil, mas em outros países, como o México. A gente tem a Greve Internacional de Mulheres, que foi liderada pelas argentinas e pelas polonesas em 2017, e no mesmo ano, em março, que é no 8 de março, para o grande dia do Paro, né? Se organiza, se para, é o 8 de março. E no mesmo dia a gente já consegue perceber no Brasil diferentes cidades com esse protesto, incluindo, por exemplo, o interior brasileiro. E temos o momento da Maré Verde, que apesar, eu coloco aqui o ano de 2018 acaba sendo o ano em que o primeiro movimento de massas mais forte aparece, que foi no momento que os senadores argentinos estavam votando pela primeira vez a lei de interrupção da gravidez, que não foi aprovada. Em 2020 a gente tem novamente esse mesmo protesto de massa, que é reconhecido como Maré Verde nas ruas, então, mas que também se constrói historicamente, né? Não são movimentos que surgem aleatoriamente, eles foram historicamente construídos no país, especialmente pela campanha nacional. Mas, ao mesmo tempo, o cenário não é, digamos assim, tão homogêneo, né? Tem grupos contrários a essas mesmas demandas feministas. Recentemente, tem se fortalecido muito os movimentos anti-aborto, apesar de já existirem na Argentina e no Brasil, pelo menos desde a década de 70. Muito influenciados também como um contramovimento, né, frente a Roe v. Wade, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a gente consegue observar que esses movimentos têm utilizado as ruas também como um mecanismo para demandar para o Estado, né, a não aprovação, por exemplo, de leis mais justas para a saúde reprodutiva, vamos falar assim, e também os mesmos símbolos similares, estratégias similares com o movimento em relação ao movimento feminista, como um panuelo azul, que é o símbolo do movimento anti-aborto na Argentina. Então, quando eu começo a fazer essa pesquisa, essa é a realidade que eu estou observando enquanto uma internacionalista. E enquanto uma internacionalista, o que eu também consegui observar é que não se estavam fazendo pesquisas em relações internacionais sobre os ativismos transnacionais em relação ao direito ao aborto. As pesquisas não estavam, infelizmente, ainda são muito escassas na área. Então, é a partir também um pouco dessa justificativa que eu parto, né, dessa pesquisa exploratória, que eu chamo na pesquisa, que é para tentar coletar esses dados e, num primeiro momento, conseguir fazer algumas conclusões a partir de uma área em que não se está discutindo isso. Então, isso também é o que movimenta a base da minha pergunta, né, de pesquisa, que é como os ativismos transnacionais feministas e antifeministas promoveram e internalizaram normas internacionais sobre a legalização e criminalização do aborto no Brasil e na Argentina. Eu já vou falar um pouco mais sobre a teoria para vocês, mas eu faço isso de duas maneiras na tese. Eu observo como esses ativismos transnacionais, eles, para
promover essas normas internacionais e para internalizá-las, como eles participaram em fóruns multilaterais. E para explicar para vocês o que são fóruns multilaterais, são espaços de discussão de organizações internacionais, como as Nações Unidas, a CEPAL, o Mercosul, a OEA, que são as 4 organizações que eu analiso no meu trabalho, observando as estratégias desses grupos, né, desses movimentos nesses fóruns multilaterais. Além disso, eu também analiso como esses movimentos recusam, demandam e produzem dados de uma maneira transnacional. E a gente teve algumas conversas recentemente sobre isso aqui no grupo de pesquisa da UFSC. Eu entendo esse ativismo, que eu chamo de ativismo transnacional de dados, que é o ativismo, é a relação, né, para além das fronteiras, com o uso político dos dados para um objetivo político. Eu entendo isso como uma das estratégias possíveis entre tantas outras, incluindo estratégias que podem ser utilizadas na participação, por exemplo, desses ativismos em fóruns internacionais. Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi entender analisar, né, como esses ativismos transnacionais promoveram, internalizaram normas internacionais sobre a legalização e criminalização do aborto no Brasil e na Argentina. E os 3 objetivos específicos que se desdobram disso são que acaba sendo o capítulo 3 da tese, que é um capítulo mais de contextualização sobre os ativismos transnacionais e a questão legal, o escopo do problema na América Latina, que é identificar as ações, as estratégias e métodos em relação a direitos reprodutivos dos ativismos transnacionais feministas e antifeministas de ambos os países, situando, então, historicamente essas ações. E no capítulo 4 e 5, que são em relação aos objetivos 2 e 3, eu, então, identifico e analiso, teoricamente, as ações, estratégias, métodos de ativistas transnacionais sobre direitos reprodutivos feministas e antifeministas nesses fóruns multilaterais que eu citei, mas também correlacionando com a política externa da Argentina e do Brasil. E, por fim, eu identifico e analiso teoricamente como as ativistas transnacionais feministas e os grupos, né, antifeministas têm recusado, demandado e produzido dados para seus objetivos políticos. O marco teórico dessa tese de doutorado é baseado nas teorias construtivistas de difusão de normas das relações internacionais, também discuto com a teoria da ciência política de movimentos sociais. Faço uma conversa, né, um diálogo com 2 campos de estudo que não são, digamos, a minha formação principal. Uma são os estudos críticos de dados e outros estudos de gênero, sobre as normas internacionais, que é, na verdade, o que baseia, né, sabe, o plano de fundo da minha pergunta de pesquisa. Eu pergunto como esses ativismos transnacionais promoveram, como eles difundiram essas normas, ao mesmo tempo internalizando elas em seus próprios países, né, nesses casos, Argentina e Brasil. Eu entendo normas, e a literatura fala isso, eu estou apenas repetindo, normas internacionais, que são um entendimento compartilhado sobre como um certo ator vai se comportar. Então, eu dei esse exemplo ontem, nós estávamos discutindo aqui no Fazendo Gênero, estávamos discutindo no simpósio era um grupo sobre aborto. Dei o exemplo, vou dar novamente, por exemplo, a literatura traz esse exemplo. A escravidão ser entendida como injustificável não é só uma legislação, ela é uma norma internacional. Por que ela é uma norma internacional? Porque estabelecida, ela é uma norma internacional estabelecida, porque não há nenhum ator atualmente disputando a norma de que a escravidão é justificável. Os Estados nacionais não disputam essa norma, as organizações internacionais não disputam essa norma, os atores transnacionais não estão disputando essa norma. Apesar de poder haver microcosmos, apesar da sociedade ser racista, apesar de haver microcosmos, talvez situações de analogia à escravidão, mas essa norma não está sendo disputada. Os direitos reprodutivos, não somente na América Latina, mas em outros lugares, eles sim estão em disputa de todos esses atores que eu comentei. Então, as normas, então a literatura vai falar de ciclo de vida das normas, quais são, né, alguns atores estados nacionais têm que a introduzir como legislação, por exemplo,
em algum momento outros estados vão começar também a aderir a essa norma, até que, para se sentir legítimo nesse sistema internacional, muitos atores vão começar a aderir a essa norma, e eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu não tenho todo o tempo do mundo, talvez a gente possa discutir isso mais para frente, mas uma das questões importantes aqui, para finalizar, é que há algumas condições para o surgimento desses ativismos transnacionais. Então, a literatura fala que, usualmente, quando há uma ditadura, por exemplo, quando há repressão, quando o Estado Nacional não escuta e não responde, não é eficiente em responder, não tem uma capacidade de resposta para essas demandas, esses ativismos vão se transnacionalizar e, desde fora, eles vão pressionar o governo nacional. Isso é chamado, na literatura de relações internacionais, de efeito bumerangue, que é desde dentro partir para fora e pressionar desde fora. A literatura clássica de relações internacionais vai falar que, normalmente, usualmente, atores do global vão jogar uma grande, vão fazer essa ação política, situando-se em relação com atores do norte global, como as Nações Unidas, como organizações não governamentais internacionais com mais poder econômico e talvez mais recursos em geral. Então, a literatura vai falar sobre isso, e isso se liga ao meu argumento também. Eu também falo, nesse capítulo teórico de conceitos, dos conceitos de ativismo de dados, de feminismo de dados, que é entender a produção, a circulação de dados quantitativos como uma maneira também de politicamente fazer demandas e, enfim, fazer demandas por justiça social, por exemplo. Mas, como eu acabo falando também dos grupos anti-aborto, também como esse ativismo de dados se relaciona com grupos que não estão demandando justiça social, por exemplo, mas, na verdade, contrapondo. Eu falo do feminismo de dados, Catherine, que está aqui com a Lauren Klein, esse conceito, que traz, né, essa perspectiva da interseccionalidade feminista para pensar o uso de dados, e trago brevemente o conceito de ativismo transnacional de dados, que, na verdade, foi discutido de maneira muito breve por Stefania Milan e Miriam Gutierrez, um trabalho muito curto, que, em algum momento, elas discutem que seria importante trazer esse conceito. Então, espero também dialogar com você sobre isso hoje. Acho que é um momento de trazer esse conceito à tona. E falo, não vou me estender muito aqui, falo também de ativismo transnacional feminista, ativismo transnacional antifeminista. Aqui, né, trabalho tanto da Débora Lofreite quanto da Cecília Sardenberg, que estão na banca, foram referentes ao longo do trabalho, né? Mas sobre o ativismo transnacional feminista, acho interessante dizer, assim, acho que o marco é que as feministas transnacionais, elas são formadas nos momentos das ditaduras latino-americanas, então, e as feministas que estão nos movimentos por aborto, pela legalização do aborto, por justiça reprodutiva, têm essa formação. Muitas das mulheres que eu entrevistei para escrever essa tese, elas foram formadas durante as ditaduras latino-americanas. Então, acho que tem essa perspectiva de que um se alimenta do outro, as lutas pela democracia alimentam o movimento feminista latino-americano. Ao mesmo tempo, eu entendo o ativismo transnacional antifeminista como uma ação consciente contra os ganhos sociais dos grupos feministas. E aí eu vou fazer uma discussão sobre contra-movimento, sobre backlash que está no trabalho. Sobre a metodologia, esse é um estudo qualitativo, uma pesquisa exploratória, especialmente nessa área, né, nesse campo de estudo, não haver muitos trabalhos. Na verdade, nas teses da CAPES do Brasil, esse é o primeiro trabalho sobre direitos reprodutivos, aborto, como tese de doutorado, alguns TCCs, outros mestrados, mas não encontrei, procurei ontem novamente, não encontrei uma tese de doutorado sobre direitos reprodutivos na base de dados da CAPES. Eu escolhi os dois casos porque, enfim, ambos possuem organizações feministas bastante históricas de longo prazo, que são transnacionais também, pelo menos desde o final da década de 90, e também porque há um crescimento, como eu disse, eles existem desde as décadas de 70, mas há um crescimento gradual, e que agora está muito aparente dos movimentos antifeministas em ambos os países. Então, obviamente, também o caso da Maré Verde faz com que o período escolhido seja de 2010 a 2022. Eu entendo que esse período... eu parei
em 2022, porque aí eu começo a coletar os dados também, eu não poderia coletar os dados no momento que eu estou escrevendo, mas nesse período também pega algumas mudanças ideológicas interessantes no executivo, 2015, 2016, quando o PT e o kirchnerismo acabam, né, na Argentina e então no Brasil, e ao mesmo tempo é um momento que surge a Maré Verde. Então, entender esse momento, eu entendi que seria interessante analisar essas diferenças e semelhanças, apesar de não ser um estudo qualitativo. Eu espero que essa pesquisa sirva como um modelo para pesquisas, um exemplo, algo que se possa, a partir disso, iniciar um estudo comparativo futuro. Então, sobre isso, indicadores de análise da pesquisa, eu analisei os fatos, debates, decisões nesses fóruns multilaterais, dessas 4 organizações que eu citei, analisei os documentos internacionais que apresentam posições do Brasil e da Argentina sobre direitos reprodutivos e a participação de organizações da sociedade civil nesses debates. Eu analisei os projetos de ativismo transnacional de dados, avaliando os tipos de projetos transnacionais e a razão da transnacionalização desses projetos. Por fim, na metodologia, os meus dados, né, a minha coleta de dados foi feita da seguinte maneira. Primeiro, eu fiz sites entrevistas, e o meu critério de seleção para as organizações entrevistadas foi ter uma atuação local, nacional importante, né, ser primariamente nacionalmente situada, e também, além disso, sempre estar também conectada transnacionalmente. Então, esse foi o critério, mas enquanto eu fazia as entrevistas, as pessoas que eu entrevistei me sugeriam outras pessoas que também foram importantes, assim, no final, por exemplo, o FACAI, que é o Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro, ele é uma organização regional, não localmente situada, mas foi importante ter trazido a dimensão deles para o trabalho, assim, eu acabei fazendo essas entrevistas também. Sobre a ética de pesquisa, claro, sempre tive muito cuidado na comunicação com as entrevistadas. Eu tentei criar uma comunidade com as ativistas feministas que eu entrevistei. Eu mandei também, depois que eu mandei a tese para a banca, eu mandei a tese para todas as entrevistadas para entender se elas estão, inclusive Martina, que está aqui pela campanha nacional argentina. Eu mandei a tese para todas as entrevistadas para entender se elas estão bem representadas ali, ou se, enfim, deveriam ser anonimizadas, né? E sempre está à disposição. Eu também coletei dados primários de 700. Então, essas 4 organizações internacionais, ONU, EA, Mercosul e CEPAL, cada uma tem um fórum em relação à igualdade de gênero. Eu fui em todos os documentos desses 4 fóruns durante esses 12 anos e fiz uma coleta de dados. Eu analisei, então, desses 12 anos, 760 documentos, e 249 deles fazem alguma referência a direitos reprodutivos a partir do Brasil, a partir da Argentina ou a partir da sociedade civil de ambos os países. E eu também coletei, e isso vai ficar disponível depois que a tese for apresentada como uma referência para quem estudar esse período e essa mesma temática. Então, também coletei dados, mas não excessivamente, a partir das mídias online dessas organizações anti-aborto, porque eu somente entrevistei uma organização anti-aborto. Essa foi uma dificuldade e é uma vulnerabilidade também, eu entendo da tese. Bom, mas para as conclusões, além do bumerangue, que o termo, na verdade, é o nome do livro, o Terrell também falou disso já em 2005, indo além do bumerangue, nesse sentido, seria esse o resultado do capítulo 4. Então, a literatura de relações internacionais vai falar que, normalmente, os ativismos transicionais do sul global atiram o bumerangue, eles se conectam com estruturas e organizações do norte global para pressionar o seu próprio Estado. Mas, na verdade, o que eu observo da Maré Verde é um desafio a essa noção e essa visão talvez um pouco anglocentrada sobre os ativismos transnacionais. Na verdade, a Maré Verde, ela se origina do sul global, ela opera especialmente por meio de redes informais, então eu falo nesse capítulo também sobre os movimentos que foram importantes para a Maré Verde, estiveram transnacionalizados e não estiveram em fóruns multilaterais. Então, há uma informalização nesse sentido,
mas quando em organizações internacionais, essa Maré Verde operou especialmente por organizações regionais. Então, nesse sentido, a CEPAL e o Mercosul, nesse sentido, também não dependeu de estruturas do Norte Global para existir e para difundir normas internacionais, que é sobre isso que a gente está falando. Então, o ativismo transnacional anti-aborto não tem esse envolvimento regional nas AIs, a partir, né, de Argentina e Brasil, a gente está falando dessa localidade, porque, por exemplo, as Nações Unidas têm o CSW, que é a Commission of States of Women, e há organizações anti-aborto ali, por exemplo, Free for Life, mas eles não se situam em Brasil e Argentina, são também organizações do Norte Global. Então, essas organizações dependem repetidamente de redes formais, e eu sei que eu estou em 20 minutos, mas eu estou quase finalizando. Dependem repetidamente de redes formais, como, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica foi e ainda é um gerador assim, de recursos para esses movimentos, e eventualmente transitam para redes informais nas suas operações, essas redes anti-aborto. E só um exemplo, e aí eu passo para o próximo capítulo. Essas aqui são os resultados do Mercosul, os posicionamentos da sociedade civil nos 12 anos, 2010 a 2022. Essas são todas as referências da sociedade civil da Argentina e do Brasil. Então, a gente está falando, por exemplo, de Madres do Placer de Maio, estamos falando da articulação feminista Mercosul, que demandaram direitos sexuais e reprodutivos nesse espaço. Não houve, portanto, participação de organizações anti-aborto, que é uma diferença desses fóruns internacionais, em que há uma presença bastante proeminente, eu diria, desses grupos. Sobre o último capítulo, o ativismo transnacional, sobre o ativismo transnacional de dados, que eu já brevemente falei para vocês como conceituo, entende que quando a transnacionalização não envolve esses fóruns multilaterais, os custos associados para os ativistas se transnacionalizarem, eles mudam. Então, o que eu percebi no caso da Maré Verde é que esse ativismo transnacional em relação a dados, ele ocorreu especialmente quando há uma necessidade desses grupos da Argentina e do Brasil de utilizarem capital e recursos externos, não só para coletas massivas grandes de dados, mas também para a visualização desses dados em mapas, por exemplo. Mas a expertise acaba sendo local, o objetivo político e o objetivo final acaba sendo das organizações nacionais. Também acontece o ativismo transnacional de dados quando a organização é originalmente transnacional. Então, por exemplo, o COCAI, a Rede Latino-Americana e Caribenha de Católicos pelo Direito a Decidir, tem projetos que eu considero de ativismo transnacional de dados, sem necessitar desses recursos do Norte Global, mas são organizações que desde os anos 90, início dos anos 2000, já se articulam como transnacionais, originalmente são transnacionais. E, enfim, também acontece quando oportunidades políticas são abertas nos dois níveis. Na verdade, é isso que eu observei, assim, que no caso da Argentina, por exemplo, os ativistas tiveram projetos mais proeminentes de ativismo transnacional de dados em um momento, e usando o ativismo transnacional de dados mais como uma maneira complementar do que como um foco principal, acabando, portanto, tendo mais projetos de ativismo de dados nacionais. E o ativismo transnacional anti-aborto, nesse caso, tenho duas observações sobre isso, que esses grupos eles utilizam dados politicamente, primeiro, como uma forma de contra-enquadramento, que é chamado na literatura em inglês counter-framing, que é a ideia de utilizar termos parecidos, ficar no quadro de argumentação de direitos humanos para contrapor direitos humanos. Então, esses grupos fazem isso. Eles utilizam a linguagem de direitos humanos para contrapor o direito ao aborto, mas utilizando dados, e dados muitas vezes governamentais. E, no segundo momento, eles rejeitam os dados produzidos por organizações feministas. Então, eles contrapõem, fazem contra-relatórios e também criando, nesse sentido, contra-narrativas, né, sobre esses dados. Aqui são exemplos, na verdade, não vou me estender aqui, mas projetos da Toacai, por exemplo, que é essa imagem de cima, direita,
foi um projeto de monitoramento durante a pandemia, chamado Saúde Reprodutiva Habitat, que teve o apoio de 9 países da América do Sul, 9 organizações localizadas na região coletaram a partir de indicadores alguns dados específicos e foi desenvolvido esse mapa. E, bom, a rejeição de dados por organizações anti-aborto também aconteceu. Por exemplo, o Buena Data, que é uma organização argentina, eles têm, né, publicam as omissões dos relatórios de organizações que eu entrevistei, eles questionam a legitimidade, as conclusões científicas que estão nesse ativismo de dados das feministas. Enfim, indo para as conclusões, eu entendo que esse momento, a gente estava falando de lutas em andamento ontem, de processos políticos em andamento, eu entendo que esses projetos, essas disputas estão contínuas, elas estão acontecendo agora. Enquanto eu escrevi as conclusões da TED em junho desse ano, a gente tinha o projeto de lei anti-aborto por estupro para ser votado na Câmara de Deputados do Brasil. Teve uma resposta muito rápida das feministas brasileiras, não só nacionalmente, mas também internacionalmente, movimentos e protestos acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, na Argentina, a gente percebe que o Javier Milei tem questionado a lei de interrupção voluntária da gravidez de 2020, né? E tem havido também protestos massivos contra ele, a gente sabe, mas não só na Argentina, também em outros países, utilizando os símbolos da maré verde e também o discurso político, assim, por exemplo, argentinos em movimento em Madrid. Enfim, as duas contribuições principais da minha pesquisa são as seguintes, né, que a Maré Verde desafia essa literatura clássica de relações internacionais sobre difusão de normas, mostrando o potencial não só da disseminação, mas também produção de normas de registro global, e também que o ativismo transnacional de dados emerge como uma forma nova de resistência, talvez, para nós, das relações internacionais. Não estávamos falando sobre isso, mas também serve para conectar os estudos de relações internacionais e os estudos críticos de dados. Por fim, eu gostaria de agradecer as instituições e grupos que me apoiaram ao longo desses anos, o NEGTEI, o Núcleo de Estudos de Gênero, a Política Externa Internacional aqui da USP, a CAP, pelos meses de bolsa ano passado, o Data Plus Feminism Lab da Catherine, que me abraçou nos Estados Unidos, e o Programa de Estudos de Gênero no MIT, que financiou essa pesquisa no último ano. Então, muito obrigada.